Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos dar uma comentada em algumas informações. O relatório Focus, que nós não tínhamos falado ainda essa semana, veio absolutamente igual. Nós não temos modificação na estimativa deles de Selic para 2000. Vamos olhar até 2022, porque 2023 eu acho um tanto impreciso, mas para nenhum desses períodos aqui. O câmbio também, não houve alteração, nem o IPCA, e nem a meta Selic, né? A meta Selic, eu creio que nos próximos dias, aí nas próximas semanas, talvez em julho, nós estamos já no final de junho, isso aqui vire 2%, certo? De resto, eu acho que também não muda. Acho que o mercado está muito esperando, né? Essa, essa questão aí da pandemia acabar e poder começar a reconstruir a economia. Talvez o mercado esteja em um compasso de espera. Vamos ver, por isso o foco desse jeito. O que ganhou a atenção da mídia aí foi que a previsão de PIB se estabilizou em menos 6,5, né? Será? Vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar. Quanto aos títulos, gente, houve leilão de NTNB, o primeiro leilão de NTNB, ou seja, Tesouro IPCA, com juros, tá? Porque o Tesouro IPCA principal não existe no mercado de leilões, tá? Nós temos aí, então, o... Quem viu, eu recomendei no canal, a live do Mansueto, mesmo ele saindo já e tal, em agosto, ele mesmo assim ainda faz lives bem interessantes, dá declarações bem pertinentes. E ele falou que o objetivo agora é fazer leilões maiores, tentar captar mais. E a gente vê aqui, ó, 2 milhões de papéis ofertados no IPCA 25 e no IPCA 30. Então, uma clara tentativa aí de aumentar a captação de recursos. Esse leilão aqui, sendo só NTNB, eu considero que ele teve um resultado positivo, porque a captação aqui foi de 8 bilhões de reais. Aqui, gente, olha aqui, ó, tá aqui, ó. 8 bilhões e 800 milhões de reais. Então, uma captação alta para um leilão de NTNB, de Tesouro IPCA, é uma captação alta. E nós temos que o papel mais aceito foi esse aqui para 15 de maio de 25, com quase 6 bilhões e meio de reais captados. Então, gente, quando a gente olha a dívida pública, a média da dívida pública aqui na crise, no auge da crise, melhor dizendo, caiu de 4,2 anos de prazo para 3,8. Quando o mercado começa a comprar forte, porque antes o Tesouro ofertava 500 mil a 1 milhão de papéis. Agora o Tesouro ofertou 2 milhões e o mercado comprou 1 milhão e 600. Quer dizer, comprou 80% do que foi ofertado. Eu acho um padrão bom, tá? Aqui está se aumentando o prazo da dívida pública, 15 de maio, nós estamos falando aí no dia 23 de junho, nós estamos aumentando aí a dívida pública em 4 anos e 11 meses. Quer dizer, então de 3,8, 4,2, se consegue esticar um pouquinho mais a dívida pública, sim. Agora, para 2030 já não houve grande entusiasmo, né? Mas mesmo assim, se captou 750 milhões de reais. 185 mil papéis, quer dizer, nem 10% do que foi ofertado. 2030, quer dizer, um pouquinho menos de 10 anos. Não, mais de 10 anos, porque é 15 de agosto. Um pouquinho mais de 10 anos. Então, mas mesmo assim se conseguiu. Mas aí, de novo, eu trago a fala do Mansueto naquela entrevista, ou naquela live. Se o Tesouro precisar alongar mais a dívida, vai ter que pagar mais taxas. E aí não é interessante. Ele deixou bem claro isso. Não é interessante. Foi o que eu comentei também com relação aos pré-fixados longos, né? Para 2031, aquelas taxas lá de 7% e tal, são taxas caras para o Tesouro Nacional, ou seja, são taxas boas para os investidores institucionais, certo?
Não estou falando que seja bom para pessoa física prefixado longo, né? Porque aí a situação é diferente. Mas nos IPCAs longos, gente, taxas mais próximas de 4% aqui num prazo de 10 anos. Vejam que existem as taxas de 4%, mas os prazos são muito longos para os investidores institucionais. Eles não querem prazo de 20 anos nem de 35 anos. Por isso que eles compraram aqui alguma coisa só para constar, né? 50 milhões de reais, 60 milhões de reais aqui é troco, né? Então, esse prazo eles não querem, mas essa taxa eles querem, só que nesse prazo aqui, mais curto. Então, quer dizer, o Tesouro também não pode se delapidar, né? Não pode também queimar tantos recursos assim, se há alternativas, né? Então, gente, sobre a taxa que é o ponto que nos interessa, o que eu penso aqui, ó? Taxa de 2,27, inflação mais 2,27 no Tesouro IPCA 25 e a gente tem um IPCA 26, a principal, IPCA mais 2,72, praticamente 0,5% a mais de taxa, com um ano e pouquinho a mais de prazo. Eu acho que o IPCA 26 está com uma taxa muito boa com relação à taxa do leilão, pessoal, tá? Isso eu já tinha percebido em outros leilões, que o IPCA 26 vem ganhando aí com uma margem boa aí de 0,5 ponto percentual, um pouco mais, um pouco menos, depende do leilão, do IPCA 25, que é o que eles têm no leilão, certo? Então, vejam como o IPCA 25 se aproxima muito mais da Selic de hoje do que o IPCA 26. Então, ou seja, o IPCA 26 tem um prêmio legal, gente. Então, assim, ó, quem tem dúvida se a taxa do IPCA 26 está boa ou não, precisa de uma proteção para a inflação e tem o prazo, a taxa está boa sim, a taxa está boa, vamos perder esse medo, não tem dúvida, a taxa está boa. Ah, mas a crise pode piorar, pode se aprofundar, essa taxa pode voltar para 3 ou 4%? Pode, mas a gente não sabe quando nem como isso vai acontecer, nem com que intensidade. É claro que a gente pode esperar dados ruins nos próximos meses, principalmente vindo de setores específicos da economia. E pode haver pressão? Pode voltar a subir. Mas com os dados de hoje, a situação de hoje, os leilões de hoje, que o mercado está posicionado hoje, sim, 2,72 é uma taxa muito boa para o IPCA mais 2026. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.